Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Nós estamos nesse momento trabalhando um pequeno estudo resumido, sintetizando um pouquinho as obras do nosso codificador, Allan Kardec. O objetivo desse nosso trabalho, como a gente sempre diz, não é eliminar a necessidade de ler os livros de forma alguma. O objetivo de criar esse estudo é motivar as pessoas a ler, em função do que nos espera dentro daquelas obras. Até agora nós fizemos um trabalho com Joana, depois com todas as obras de Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo, um trabalho magnífico que ela faz sobre a psicologia espírita. Depois nós fizemos um trabalho sobre as obras de André Luiz. E agora nós estamos fazendo sobre as obras da codificação. Começamos com o Livro dos Espíritos, que vai trabalhar todo o contexto filosófico da doutrina espírita em função da reencarnação, em função da continuidade da vida, da pluralidade dos mundos e tudo aquilo que rege, que são os postulados da doutrina espírita. E também, respeitando uma ordem cronológica, nós falamos em seguida do Livro dos Médiuns, um livro que vai fazer uma análise sobre essa capacidade que algumas pessoas têm de conversar com aqueles que já partiram, analisar o problema do animismo, que é nada mais do que um problema que existe no processo mediúnico, ou seja, o médium acha que está falando com o espírito, mas não está. O médium acha que está recebendo uma comunicação, mas não está, é ele que está falando. Isso é muito sério, não que seja errado. Errado é a mistificação. O animismo é uma condição que vai aparecer no desenvolvimento mediúnico por um período. Na medida em que você vai se conhecendo, vai estudando, você vai percebendo aquilo que realmente é um processo mediúnico e aquilo que não é um processo mediúnico. Nesse processo, nós fomos em seguida no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho não é um livro que normalmente um espírita fica lendo de forma sistemática, mas ele abre ao acaso, o que todos nós fazemos, e vamos ler uma página, o que nos espera aquela página. Mas se abriu ao acaso, esse é uma situação bastante complexa para se definir, porque dentro do contexto espírita, se formos ser bastante firme, nós vamos perceber, ou bastante lógico, bastante uma análise bem fria mesmo, vamos ser assim, uma análise bem fria, nós vamos perceber que não há necessidade nenhuma de o mundo ter acaso. Tudo tem uma razão de ser. A gente sabe que existe um Deus, e esse Deus construiu tudo. E ele não é um ser humano, ele é um ser universal, que está em tudo. Queiramos ou não, tudo está sob controle. Quer dizer que tudo que eu vou fazer já se sabe? Não, não se sabe. Mas existe uma previsão disso. Como? Pensa assim, se você está no pé de uma montanha, o que você enxerga? Pouco. Mas você já enxerga alguma coisa, mas pouco. Na medida que você vai subindo a montanha do conhecimento, a montanha da percepção, do autoconhecimento, você vai tendo um campo maior de visão. Agora você se coloca no lugar de Deus, o Criador do Universo. Ele sabe, ou essa estrutura energética sabe, o caminho que as coisas vão tomando. E nós temos livre-arbítrio. Se eu quiser, eu faço assim, não faço assado. Mas dentro dessa conjuntura, que é muito complexo, nós vamos ter o processo de evolução, o processo de decisão, e vamos ter aquilo que a doutrina espírita vai nos trazer numa fase de Jesus que diz: a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Há espíritos que não concordam com isso, mas é uma realidade.
a análise fria, lógica, baseando-se em tudo aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, isso faz total sentido. E agora nós vamos para a terceira parte do Evangelho. Nós vamos começar agora com o capítulo 20, que vai tratar os trabalhadores da última hora. Essa frase, quando Jesus disse, ele quis mostrar que não importa quando você começa a sua regeneração dentro de você, a qualquer momento é um momento para a gente começar. Ah, mas eu fiz isso, mas eu errei aquilo, eu preciso preparar aquilo. Não, é agora. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Vamos começar hoje, agora. Terminou o programa, eu vou começar uma nova vida. O que é começar uma nova vida? Eu vou mudar o meu jeito de me alimentar, vai ser difícil, mas eu vou mudar o meu jeito de pensar com relação às pessoas, eu vou mudar o meu jeito de falar, o meu jeito de agir. Eu vou mudar sempre para melhor. Vou construindo dentro de mim uma alegria que não tem preço. Eu vou construindo de mim uma estrutura simplesmente maravilhosa. Mas espera aí, você está falando de trabalhadores da última hora. Sim, você começa sendo um trabalhador dentro de você. E na medida que você está trabalhando dentro de você, agora você vai começar a exteriorizar esse trabalho. Abrir as mãos para ajudar. Ser mais um trabalhador do Cristo. Não vem com essa conversa que alguns dizem, eu sou missionário. Ninguém é missionário. Somente os grandes nomes da humanidade tiveram missão. Eu aprendi com uma presidente de um centro espírita, a dona Nilce, há muito tempo atrás, ela disse assim, nós não temos missões, nós somos tarefeiros de Jesus. Mas a vaidade humana é muito forte, o orgulho humano, nossa, é uma coisa assim, e a gente acha que eu sou missionário. Não somos missionários. Estamos tendo a oportunidade de ser um tarefeiro. E vamos abraçar essa oportunidade. Trabalhadores da última hora. Esse capítulo vai nos trazer reflexões, que tudo no Evangelho são reflexões, sobre essa passagem do Cristo. O que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, como o nome diz, o Evangelho segundo o Espiritismo, é baseado no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Temos toda uma estrutura de conhecimento que agora aplica-se no Evangelho para se entender o que Jesus quis dizer. A casa de meu pai tem muitas moradas. Há pessoas que ainda nos dias de hoje acreditam que o céu é um lugarzinho branco, lindo, alvo, com todo mundo tocando harpinha, e você que foi bonzinho aqui na terra, vai ter um lugar lá, vai ter uma casinha. Quem é mais antigo, eu ia falar assim, a casinha do BNH, só que hoje em dia não é mais BNH, agora é Minha Casa Minha Vida, né? Pois é. Então, a casinha do BNH, ou Minha Casa Minha Vida, não importa, não vai ter isso no céu, ou esse céu bucólico que muitos pensam. Quando se fala trabalhadores de última hora, são aqueles que estão arregaçando as mangas para ajudar a si e ao próximo, porque como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Como é que você vai perdoar o outro se você não se perdoa? Como é que você vai poder ser um trabalhador se você não trabalha para dentro de você? Isso é uma coisa natural. Não precisa ser espírita para saber que nós precisamos fazer isso. Aí nós vamos para um outro capítulo que está muito ligado a esse, que são os falsos cristos e os falsos profetas. Na época de Jesus tinha muita gente que se achava como é que se fala popularmente? A última bolacha do pacote. Se achava como sendo um profeta com ideia. Nos dias de hoje nós estamos cheios dessas pessoas. Cheios de pessoas que acham que são alguém especial. Não, todos somos especiais para com Deus. Todos somos filhos de Deus. Jesus, vocês, eu, todos nós somos filhos de Deus. Agora, a cada um segundo as suas obras. Sim, concordo. Agora, eu vou falar alguma coisa? Vou. Então eu preciso me basear em algo. Eu prefiro me basear em Jesus. Ele é o Cristo. Eu sou apenas um simples
tarefeiro, que estou muito feliz de ser um tarefeiro. Estou muito feliz. Espero fazer o melhor de mim para tentar levar um pouquinho uma pessoa que se encontra na rua, um colega de trabalho, uma pessoa querida da família, alguém querido do nosso meio social. Eu vou tentar fazer um pouquinho. Eu vou levar uma palavra de consolo, uma palavra de alegria, levar um sorriso, trazer aquela pessoa uma reflexão sobre o verdadeiro sentido da vida. Isso é o que nós temos que fazer. Agora, os falsos profetas, nos dias de hoje todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Seja eles na área que for, estão em busca de compensações materiais. E quando isso acontece, todo o valor da obra perde-se. Aí nós vamos para um outro capítulo, que é o capítulo Não Separeis o que Deus juntou. Esse capítulo, nós temos que levar em consideração a época em que isso aconteceu. Porque hoje, por exemplo, o caso do divórcio, está separando aquilo que já está separado. Quando se fala em não separeis o que Deus juntou, é justamente uma análise muito mais profunda das relações humanas. É algo muito mais sutil e não simplesmente uma separação formal daquilo que já está separado. Quando Jesus vai falar, não separeis o que Deus juntou, é justamente aquilo que espera-se que as criaturas humanas, ao se comprometer na espiritualidade, a realizar uma tarefa, um trabalho, eles vêm unidos para executar esse trabalho. É óbvio que todo mundo logo de cara já começa a pensar em Romeu e Julieta, em que, sei lá, o Romeu se matou e a Julieta se mata logo depois, ou vice-versa, não sei. Aquilo é uma obra de ficção, aquilo é uma mostra que Shakespeare traz para o mundo dizendo o exagero, vamos dizer assim, que chega, uma paixão. O amor é um sentimento, a paixão é a emoção. E as pessoas misturam muitas vezes esses dois. O amor de duas pessoas, ele é um amor que, vamos dizer assim, é um cultivo constante. É uma coisa que vai evoluindo. Em primeiro momento, existe uma atração, seja ela sexual, seja ela o que for, mas existe uma atração acompanhada de uma paixão. E quando Jesus vai dizer, não separeis o que Deus juntou, é a não separação daquilo que está sendo construtivo. E a gente vai ter que achar soluções, muitas vezes, para que isso não se rompa. Mas aquilo que já está separado, apenas tem a formalidade. Aí nós vamos para outro capítulo delicado, chama-se Estranha Moral. A estranha moral é um capítulo do Evangelho que ele vai falar sobre abandonar pai e mãe, ele vai falar sobre deixe os mortos enterrarem os seus mortos, odiar os pais. Nossa, Jesus falou que se você não odiar seu pai e sua mãe por mim, você não entrará no reino dos céus. Se você não abandonar seu pai e sua mãe por mim, você não entrará no reino dos céus. Na verdade, Jesus amava sua mãe. Quando ele fala, são palavras fortes, em cima de um vocabulário da época muito estreito, com poucas palavras, e usava-se as palavras que tinha. Então, quando ele vai falar abandonar o pai e a mãe, no Evangelho segundo o Espírito, tem um momento que fala, mas para um pouquinho, você não abandona teu pai e tua mãe para casar com aquela moça? E você, moça, não abandona teu pai e tua mãe para casar com aquele moço? O ato de abandonar não é largar na sarjeta, é o ato de eu agora vou para uma atividade. Essa atividade é a atividade de propagação da doutrina de Jesus. Meu pai e minha mãe têm uma forma de enxergar a vida, eu tenho uma outra forma, eu quero me dedicar a essa outra forma. Se pensou se na época de Jesus ele fosse seguir os conselhos dos parentes, ele não teria sido Cristo. Ele teria de viver sua vida dentro dos padrões da época. E ele era um revolucionário do bem, um revolucionário do amor maior. Ele era não, né, pessoal? Ele é.
os mortos enterrarem os seus mortos. Que história é essa? Pois é, vai lá e leia com calma que você vai perceber que o que ele está falando aí é aquela coisa do deixar para lá aquilo que já não tem mais valor. Ele não está falando que, então vou largar meu pai morreu, vou largar meu pai também no meio da rua morto. Não é isso. Vai enterrar, fazer o que tem que fazer, mas a questão é transcendental. É o nosso apego àquilo que está aqui e não àquilo que transcendeu. Vou enterrar os mortos porque eu estou morto. Eu não vivo mais para a vida. Então, é uma passagem delicada e muito profunda. Ele vai chegar um momento de falar de odiar os pais. Não. É que, por exemplo, imagina você, eu tenho amigos, vocês devem ter amigos que, ou muitos de vocês talvez tenham essa situação, os pais têm uma religião e você tem outra e acaba tendo conflitos. Nós temos que saber que nós não podemos entrar em conflitos. Temos que ter o melhor equilíbrio. Ter um equilíbrio. Entender a posição de cada um e respeitar a posição de cada um. Ah, você pensa assim? Beleza. Você pensa assado? Ok. Respeito, mas eu não concordo com isso. Eu vou viver um outro estilo. E nós vamos fechar esse nosso bate-papo refletindo em cima de todas essas passagens, porque agora nós temos a quarta parte do livro do Evangelho, onde nós vamos falar sobre não pôr a candeia sob o alqueire, buscai e acharei, dai graça o que de graça recebestes, pedis e obterei. Isso nós vamos, essas passagens nós vamos fazer no próximo programa. E é esse o nosso intuito, levar um pouquinho do Evangelho, dos livros de Kardec, nesse caso agora nesse nosso estudo, para que as pessoas olhem e falem, puxa vida, interessante esse capítulo que ele falou aí, eu vou pegar no Evangelho e vou ler aquele capítulo, me interessou, eu vou ler o capítulo inteiro, é o despertar da vontade de ler. Nosso próximo livro vai ser o livro Céu e Inferno, é um livro simplesmente maravilhoso. Infelizmente, eu acredito que 80% da comunidade espírita nunca leu. A comunidade espírita leu, no modo geral, olha, sem muito medo de errar, o Livro dos Espíritos 1 ou 2 vezes e o Evangelho sempre ali na cabeceira. O restante passou os olhos assim. Mas não, vamos ler as obras de codificação, que é muito importante. E as obras complementares. Tem muita gente boa. Leon Denis, Camille Flammarion. Camille Flammarion tem uns livros espetaculares. Você vai ver Gelei. Você vai ter naquela época, me foge agora alguns nomes, mas vários contemporâneos de Kardec, César Lombroso, que deixaram obras magníficas. William Crookes, na Inglaterra. São pessoas que deixaram uma marca profunda dentro dessa doutrina. Hoje a doutrina ela foi meio que abrasileirada, ela veio para o Brasil e misturou um pouquinho com outras religiões, mas a doutrina mesmo, a sua estrutura está lá nos livros de Allan Kardec. Não é de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, transcrito por Allan Kardec, codificado por Allan Kardec. O professor Hippolyte Denisat Rivail, ele vai pegar tudo isso de uma forma, de uma lógica extraordinária, de um bom senso ímpar, e vai preparar esse material, formando uma doutrina, formando uma ciência experimental, uma filosofia de vida e uma religião baseada nos ensinos de Jesus. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz do Divino Mestre. Até o nosso próximo programa.